Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bem, vamos lá, vou explicar aqui como ficou o layout da cozinha, tá? E como ficou o restante aqui, tá bom? Então, na parte da cozinha, de acordo com as informações que o Dani tinha me passado, era necessário a gente ter um fogão aqui de pelo menos 6 bocas. O fogão ficou localizado nessa lateral aqui, porque aqui é onde vai menos atrapalhar o serviço. E o fogão, a gente sempre faz as coisas no fogão antes do preparo, antes da montagem dos pratos. Então o arroz já vai estar pronto aqui, o feijão já vai estar pronto, o purê já vai estar pronto. Tudo aquilo que foi feito no fogão é feito antes do período de serviço. Depois que fez as coisas no fogão aqui, elas vêm para esse banho-maria aqui, tá? E aí qual que é a ideia? A gente tem uma praça de montagem aqui, tá? Para agilizar o máximo os pedidos que vão para a mesa. Então a gente tem um fogão de 6 bocas, uma chapa grande, tá? Uma broiler grande, e embaixo da chapa e da broiler do fogão, o que a gente tem aqui? A gente tem gavetas refrigeradas. Qual que é o intuito disso aqui? Pô, vai sair um contrafilé, vai sair um filé de frango, vai sair uma picanha. Já abre a gaveta, pega a picanha que já está fatiada, já joga para cima da grelha. Abre aqui, pega o filé de frango, joga para cá. Ah, eu preciso de queijo, gavetas, tá? Então aqui a proposta nós temos 8 gavetas, tá bom? Que aí toda essa parte que diz respeito aqui à parte de cocção, ela vai ficar organizada nessa mesma área. O prestador de serviço não precisa sair da área aqui para poder pegar tudo aquilo que ele precisa para apoio. Aqui em cima a gente teria um apoio para frigideira, tá? E um apoio aqui para as coisas que estão saindo, descanso de carne, todo esse tipo de situação, apoio de espátula, apoio de saleiro, tá? Ficaria em cima da chapa e do fogão aqui. Em consequência, a gente já viria uma fritadeira de 2 cubas, tá? A gás, tá? Uma questão de produtividade, expliquei direitinho para o Daniel. O ideal é trabalhar com esse tipo de fritadeira aqui, com 2 cubas, não mistura o óleo das 2 cubas, né? 2 cubinhas aqui. E aí a gente tem os 2 cestos individualizados também. Vai sair pastel? A pessoa aqui embaixo já tem acesso aos recheios para fazer o pastel e já utilizar o tacho que vocês já utilizam, tá bom? Ah, tem batata frita para pegar que vai aqui na fritura. Freezer, já está aqui no cantinho, tá? Então fica fácil. Que o responsável desse setor aqui, ele vai trabalhar nessa área. E o responsável desse setor aqui, ele trabalha nessa área. Então isso quer dizer que ninguém vai atrapalhar ninguém, tá? Uma vez que já fez os preparos, aí a gente vai ter aqui, ó, uma bancada, tá? Para organização de todas as coisas que a gente tem, tanto aqui para a saída, para o garçom pegar, como aqui desse lado aqui para o prestador que está do outro lado pegar. Ele pega o prato aqui em cima, né? E aí ele faz a montagem dos pratos quentes aqui e a montagem dos pratos frios aqui, tá? Então aqui fica a saída de saladas e do outro lado fica a saída de pratos quentes, tá bom? Para vocês terem uma ideia em comprimento aqui, a gente teria, ó, 4 metros de comprimento, então dá para pôr muito prato aqui. E aí lembrando que nessa área quente aqui, qual que é o objetivo, tá? Aqui a gente tem lâmpada aquecida, tá? Com resistência. Para que serve? Para não deixar o prato que está aqui esfriar, tá bom? Os pratos que estão aqui não vão esfriar. Aí aqui em cima você tem a pilha de pratos, lá em cima a panela, ou tem coisas do dia a dia ali que o pessoal vai poder utilizar, tá? Ficaria organizado nessas prateleiras. Aqui, lembrando, é quente e aqui, lembrando, é frio, tá? Embaixo desse frio aqui tem mais o estoque de reposição dessa parte de salada, tá bom? Então fica bem organizada essa parte aqui. Tem condição de todo mundo que estiver trabalhando, ninguém precisa sair do setor para operar, tá bom? E aí na área de entrada aqui a gente tem o quê? O passa-pratos, né? Para entrada de louça suja. Sanitariamente, por obrigação, a gente precisa ter pelo menos 2 cubas aqui, tá? Uma para louça e uma para utensílios, para alimentos, tá? A gente não pode fazer a mesma higienização na mesma cuba, tá? Isso aqui é uma lei sanitária. Então, aqui entra prato sujo entrou por aqui, o profissional vai fazer a raspagem no lixo do resto do alimento, vai fazer a pré-lavagem, e aí a ideia é que vocês loquem ou comprem uma lavadora de louças, tá? Então, eu dei uma explicadinha ontem pro Dani,
uma lavadora dessa aqui, em 3 minutos ela lava 18 pratos usando 2 litros de água. Então tem muita economia de água, muita economia de detergente, muita economia de pano com álcool, todo esse tipo de coisa, além do que agiliza muito o serviço. E aí depois que esse utensílio, que esses pratos saíram daqui, eles vão para essa estante que está aqui no lado, onde vocês vão armazenar toda a parte de utensílios aqui. E aí os utensílios posicionados aqui, eles voltam aqui para a linha de produção, tá bom? Então fica bem dinâmico, bem prático, vai agilizar bastante o serviço de vocês. E aí na parte de corte de frios, o que é necessário? A gente ter pelo menos um balcãozinho aqui refrigerado, para também armazenar todos os frios que já estão abertos, tá? Por uma questão sanitária, é obrigado a ter uma pia aqui, tá? E o cortador de frios que vocês já possuem, tá bom? Em cima dessa área aqui, a gente teria uma gancheira, onde vai ficar pendurada as peças de mortadela, tudo aquilo que vocês utilizam aqui nessa área. Fica bonito, bem chamativo. Quem passa no corredor vai ter essa visão aqui, né? Vai ver essa organização da cozinha. Então, o garçom ele vai vir somente até aqui para pegar os pratos. Ele não vai mais entrar nessa área de cozinha aqui, que isso atrapalha bastante. E só uma outra coisa, aí é obrigatório a gente ter uma pia só para higienização de mãos também, tá bom? Essa pia aqui ficaria nessa região. Fica nessa região porque fica fácil. O menino está trabalhando aqui, precisa higienizar a mão, a pia está aqui do lado, tá bem simples, tá bom? Então vamos lá para o bar agora, tá? Na parte do bar, existe aquilo que é possível que a gente faça, tá bom? Então o que é possível? Aqui na frente a gente não consegue fazer grandes movimentos. Por quê? A gente tem a trave do chopp. E na área da trave do chopp a gente tem 2 máquinas de resfriamento, mais esse monte de barril, cilindro de gás. Então toda essa região aqui, ela vai ficar tomada pelos acessórios e por tudo aquilo que diz respeito à parte de saída de chopps, tá? Então a única coisa que a gente vai conseguir abordar aqui é esse balcão refrigerado que vocês já possuem, que ele vai ficar aqui responsável para a pessoa que está trabalhando com os drinks, suco, toda essa parte de bebidas que precisa ser manipulada, tá bom? Em cima a gente consegue deixar uma prateleira nessa altura aqui, então dá espaço para deixar 2 prateleiras de garrafeira e um espaço para uma prateleira de copos, tá bom? Ela vai ficar com 1,20 m. E aí aqui a gente colocando as 2 geladeiras e a cervejeira que a gente já tem, né? A gente em cima, o ideal é deixar só uma prateleirinha aqui para dar esse acabamento, né? Lembrando que aqui nessa parte de trás, aqui, ó, em cada prateleira dessa na parede, vai vir com LED. Então vai dar um acabamento muito bacana e um charme muito interessante, tá? Nessa área. Desse lado aqui, a gente teria o quê? Falar para o Tita fabricar essa prateleira aqui, onde a gente vai ter o apoio aqui dos pratos, pro garçom, dos copos, para o garçom que vai vir retirar. E a ideia nesse projeto aqui é a gente ter uma área de escorrimento de água, né? Para o fundo, vai ter que ter uma leve caída aqui para essa região, né? E aí aqui a gente vai ter um dreno, tá bom? Vai ter esse dreno aqui, que vai vir diretamente ligado com essa pia que está no lado direito aqui. Essa pia, infelizmente, a gente não consegue colocar uma pia grande, tá? Não tem como, tem que ser uma pia pequena, tá? Não pode ser larga, não dá para pôr uma cuba grande, tá? Essa pia, para vocês terem uma ideia, ela vai ter só 40 centímetros de profundidade, então não tem como ter uma cuba de 50 centímetros, vai ter que ser uma cubinha redonda, tipo, estilo aquelas cubinhas de dentista mesmo, bom? E aí esse suporte vai ficar apoiado sobre a pedra de granito aqui, tá? Vai ficar fácil para o operador que está aqui vindo retirar copo e tal. E aí aqui nesta área eu conversei com o graniteiro, pelo tamanho dessas cubas aqui, ele não me recomendou cortar essa pedra de granito, porque a pedra de granito tem 30 centímetros, essas cubas têm quase 30 centímetros. Então assim, o que acontece? A probabilidade na hora de fazer esse corte aqui vai ser um corte muito grande, vai ficar uma beiradinha muito pequena de pedra, provavelmente vai quebrar, tá? Foi o que ele me falou. Ele falou, Fernando, tenho 90% de certeza que isso aí vai quebrar na hora de cortar. Então, a minha sugestão seria o quê?
Tita fazer um suportezinho aqui, eu já até desenhei o suporte de metal também, onde a gente deixa essas cubas com o limão e o gelo aqui, tudo em 15 graus assim, fica fácil para o operador que está vindo desse lado aqui fazer a retirada desses... fazer a composição do copo, né? Vai gelo, vai limão, vai laranja e tal. Já vai ficar fácil essa utilização. Vamos falar da parte decorativa aqui, tá? Eu recomendei para o Daniel, tá? Para que a gente fique com uma visão assim organizada, limpa, clara, tá? Não dá para escurecer muito essa parede do fundo, então eu recomendei que ele utilizasse o mesmo revestimento que vocês utilizam aqui, tá? Provavelmente vocês devem ter estoque desse revestimento, né? Então dá para utilizar esse mesmo revestimento nessa altura da parede aqui. Por quê? Porque as prateleiras em si já vão ser em ferro e vai ser preto. E aí aqui a gente vai encher de garrafa, encher de elemento. Se você escurecer tudo, vai ficar estranho, tá? Como o ambiente é pequeno, não vai ficar legal, tá? E aí eu recomendei para o Dani que aqui nessa parte da frente eu viesse só com esse revestimento de madeira que vocês já possuem aqui, tá? Não fazer esse acabamento com revestimento em 45 graus aqui com as pastilhas igual vocês utilizam. Que aí vai ficar um ambiente mais limpo. E aqui, como vai ficar mais no tom da madeira, quando vocês jogarem esse LED aqui, ele vai dar um efeito bem legal na madeira, tá bom? Então, inicialmente foi isso que eu tinha planejado. A gente teria um Orbit aqui com o logotipo de vocês girando, pode ficar em qualquer um dos lados, tá? Pode ficar na frente, chamando atenção para essa parte. E a gente teria uma organização visual aqui para o layout de bar e uma organização aqui também com todos esses elementos que vão entrar aqui para apoio da operação, tá bom? Então fico ao aguardo de qualquer alteração, qualquer dúvida. Estou à disposição. Um ótimo final de semana e um grande abraço.